lantânio, sério, praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, gadolínio, térbio, diprósio, ólmio, érbio, escândio, túlio, itérbio, lutécio e ítrio. 17 elementos que nós chamamos de terras raras e que no Brasil tem em grande quantidade, em abundância, sendo o Brasil, até esse momento, a segunda maior reserva de terras raras no planeta, só perdendo para a China. Vamos tentar dar uma entendida no que isso se relaciona com esse momento geopolítico do Brasil, com essa relação delicada com os Estados Unidos, entender o que são terras raras, como esse elemento natural, esses elementos naturais, eles estão relacionados ao nosso dia a dia e podem trazer potenciais importantes do ponto de vista econômico para o Brasil a longo prazo. Galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, já se inscreve no canal para não perder vídeos como esse que saem aqui, ó, todo dia. Bora então mergulhar nesse mundo das terras raras para tentar compreender o que está acontecendo na geopolítica internacional, na geopolítica brasileira e como que fundamentos naturais, elementos naturais aqui no subsolo brasileiro podem ajudar a gente a negociar melhor com os Estados Unidos. Galera, aqui estão os estados que mais têm terras raras descobertas nesse momento no Brasil. Amazonas, Tocantins, Goiás, Bahia e Minas Gerais, apesar de termos novas descobertas que vão colocar outros estados como Ceará, Maranhão e o Piauí também nesse jogo aqui. E daqui é só para mostrar para vocês estados importantes quando a gente pensa em terras raras, tá, galera? E por que a gente está falando de terras raras? Porque recentemente vazou a notícia que o governo dos Estados Unidos topa negociar ou talvez estaria disposto a negociar o acesso às terras raras para diminuir essas taxas que ele impôs de 50% a partir de agosto para os produtos brasileiros entrar no mercado norte-americano. Vamos pensar se isso vale a pena de fato para o Brasil. Vou trazer aqui uma reportagem, a gente comentar sobre ela, que ela vai ajudar a gente poder pensar sobre isso, tá, galera? Terras raras, o que são, onde e por que os Estados Unidos se importam com elas, até na relação com a China isso já teve peso. Isso pode também pesar a nosso favor nesse momento de tentativa de negociação entre os governos, né? As chamadas terras raras são um grupo, pessoal, de 17 elementos químicos encontrados em abundância em vários países. Então, por aí, você já pode levar em consideração que eles não são raros porque são difíceis de encontrar. Na verdade, nos países que tem, você tem uma grande abundância. Existe um outro fator fundamental para entender porque eles são raros, tá? A maior parte desses minerais está concentrada em 2 países, e aí Brasil e China. Olha só como o Brasil tem peso nesse sentido. São imprescindíveis para a indústria. Agora, a reserva brasileira é alvo de um imbróglio com o governo de Trump. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do planeta, de acordo com o Ministério de Minas e Energia. Isso representa 25% do território brasileiro. Em meio ao impasse das tarifas impostas por Trump, o governo foi informado de que os Estados Unidos querem acesso aos minerais estratégicos. O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, recebeu nesta quarta-feira, dia 23 de julho, representantes do Instituto Brasileiro de Mineração. Segundo o Instituto, os Estados Unidos estão interessados em realizar acordos com o Brasil para aquisição de minerais considerados estratégicos, tá? São diferentes fundamentos que fazem eles serem estratégicos, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas vamos entender esse contexto, tá? O governo dos Estados Unidos, ele colocou que a partir de 1º de agosto, haverá uma taxa de 50% dos produtos brasileiros para entrar no mercado norte-americano. Isso, obviamente, trouxe um pavor para o governo brasileiro, para a indústria brasileira, para o setor agropecuário brasileiro, que diretamente serão impactados por isso, caso isso vá adiante. O que a gente viu lá fora, em outros países, foi que quando chegou exatamente o momento de começar a avaliar as taxas, houve negociação e aquilo foi postergado, houve mais negociação e houve alguma mudança nesse sentido. Nenhum dos países realmente ficou sobretaxado naquilo que se avizinhou a princípio. Claro que o Brasil tem como pano de fundo, supostamente, uma questão política envolvendo aí Alexandre de Moraes, o governo Lula, a família Bolsonaro, tem outros ingredientes aqui. Só que eu posso dizer para vocês que, a meu ver, o que mais conta e o que mais pesa aqui é o interesse dos Estados Unidos em acesso a um cenário de recursos naturais que o Brasil tem e que são extremamente importantes. Dentre esse cenário, está aí as terras raras, que são dos elementos mais importantes para a suposta transição energética que se imagina que vai se desenvolver ao longo desse século XXI, o século que nós estamos. O Brasil, inclusive, por ser abundante nesses minerais, ele pode ser uma grande liderança para essa transição energética, tá, galera? E os Estados Unidos, que nas últimas décadas viu o crescimento chinês, indiano e de outras economias se avizinharem, começa a tentar buscar mecanismos para continuar sendo a grande potência mundial, porque é disparado a economia, o maior PIB do planeta ainda, tá?
mas é óbvio que o crescimento maior de outras economias, e destaque essas duas, tá, galera, a indiana e a chinesa, que tem uma grande população, que confere também um grande mercado consumidor, que com políticas estratégicas que estão acontecendo internamente, estão fazendo essas economias crescerem de maneira bem interessante. Obviamente, isso tem chamado a atenção do governo norte-americano. Os Estados Unidos, eles têm essa ideia, isso não é de agora, tanto são chamados de imperialistas e coisa nesse sentido. Não é à toa que isso que aconteceu com o Brasil também aconteceu com diferentes países ricos, emergentes, em desenvolvimento. Não houve muito parâmetro para o nível de desenvolvimento do país, não. Os Estados Unidos quer, na figura de Donald Trump, novamente, acordos melhores para ele está forçando com as armas que ele tem. E quais são as armas que a gente tem para negociar nesse momento? As armas que a gente tem são dos produtos que a gente desenvolve. E aqui, os produtos agropecuários são um grande destaque na pauta de exportações brasileiras, mas também os produtos minerais. Nós temos muitos recursos minerais interessantes. Claro que, vamos fazer aqui uma pausa aqui. O objetivo não é que a gente entregue tudo na mão dos estrangeiros para que eles possam ganhar muito, transformar aquilo e voltar para a gente em produtos industrializados, para pura e simplesmente a gente continuar como mercado consumidor de produtos industrializados. O Brasil tem que entender que precisamos desenvolver aqui. Se queremos evitar que isso volte a acontecer, ou que a gente tenha condição de negociar melhor caso isso volte a acontecer, precisamos investir aqui, galera, em educação. E educação que vai gerar desenvolvimento na ciência e na tecnologia. Sem dúvida nenhuma. Isso é fundamental. E eventos como esse mostram para a gente como isso é importante. Pena que governo atrás de governo a gente não tem feito isso de uma maneira que seja satisfatória. A posição de especialistas é de que isso pode mudar o rumo das negociações sobre as taxas. O governo Lula, no entanto, fez críticas. Em um evento, Lula criticou o interesse declarado dos Estados Unidos nos minerais estratégicos brasileiros, como lítio, nióbio, e ele disse assim, aqui ninguém põe a mão. É claro que o governo brasileiro tem que fazer esse papel também, não pode facilitar demais, até porque nós temos que pensar a longo prazo que isso é um instrumento de barganha que nós temos e é o que a gente tem nesse momento, tá? Para poder negociar, para que a gente possa fazer com que essas taxas alfandegárias elas possam diminuir, tá, galera? Ah, professor, mas não tem a questão da ditadura, da questão do Alexandre de Moraes, isso é pouco relevante. Nas questões que envolvem os Estados Unidos, o interesse comercial dos Estados Unidos, ele está pouco se lixando. A verdade é essa. Se no governo tem ditadura, se não tem, ele, claro, se tiver um aliado ao lado, independente do tipo de modelo de governo que se tenha, ele vai levar adiante sua política de boa vizinhança. Tanto que, olha só, vou dar um exemplo para vocês. O governo da Arábia Saudita é um importante aliado dos Estados Unidos. Lá você tem uma ditadura. Lá você tem um governo que é teocrático, você tem se a gente olha, claro que não está certo olhar com um viés ocidental, mas teoricamente tem coisas que acontecem lá que o governo norte-americano deveria cobrar, já que ele está sendo um fiel da balança do moralismo, da democracia. Por que isso não incomoda ele lá na Arábia Saudita? Porque os acordos lá têm sido favoráveis aos Estados Unidos, então não incomoda. Não incomoda afetar ou trabalhar diretamente para interferir em países onde ele tem aliados no poder. Como no Brasil, nesse momento, não se tem um aliado, vamos trabalhar para que a gente possa mudar de alguma forma, porque a ideia é interferir na política interna aqui, porque isso pesa, sem dúvida nenhuma. Olha quantos grupos estão horrorizados e no Zap, nos grupos sociais a gente vê muita coisa com medo, e é natural ter medo, porque não estão falando da maior potência do planeta, e a gente está muito distante dos Estados Unidos, mesmo sendo uma das 10 maiores economias. Só que o que a gente tem que deixar claro, o que a gente tem que entender, e isso está claro, tá óbvio, tá, pessoal? É que o interesse dos Estados Unidos é meramente econômico. Se for necessário interferir aqui para colocar alguém que economicamente os interesse e defenda os interesses deles aqui, isso vai acontecer, como já aconteceu em tempos atrás, tá? É triste a população brasileira às vezes não conseguir perceber o jogo que está aí. E a gente acabar sendo utilizado para poder defender interesses que nem são nossos, tá? Então, dito isso, eu não estou aqui para defender governo A, B ou C, é só para fazer uma leitura do que está acontecendo, isso é tão óbvio, pessoal, é só observar, tá bom? O que elas são, as terras raras? As terras raras formam um grupo de 17 elementos químicos que eu falei no início desse vídeo, essenciais para o funcionamento de diferentes produtos modernos, tá? Smartphone, que talvez você esteja até assistindo esse vídeo por meio de um smartphone, ou talvez por meio de um televisor, tem parte da sua composição esses elementos de terras raras, câmeras digitais, câmeras de LED, apesar de pequenas quantidades eles serem utilizados, eles são insubstituíveis, tá?
O uso mais importante de substância está na fabricação de ímãs, que o Brasil, inclusive, está tentando desenvolver aqui uma cadeia produtiva nesse setor em parceria com a China. Potentes e duráveis, esses ímãs mantêm suas propriedades magnéticas por décadas. Com eles é possível produzir peças menores e mais leves, algo essencial, por exemplo, para tecnologias de turbinas eólicas e veículos elétricos. Por isso também está ligado a essa possível, na verdade, transição energética, claro, se os governos do planeta conseguirem entender que é necessário a gente sair dessas matrizes poluidoras, né? Esses elementos também são fundamentais para a indústria de defesa. Aqui é importante para os Estados Unidos principalmente, tá, galera? Estão presentes em aviões de caça, submarinos, equipamentos com telêmetro, a laser, justamente por essa relevância estratégica, o valor comercial desses produtos é elevado. O quilo, para ter uma ideia, tá, do neodímio e do praseodímio, mais usados na produção de ímãs ali, custa cerca de 55 euros, que dá hoje, na cotação de hoje, em torno de 353 reais. Já o de térbio pode ultrapassar 850 euros, mais de 5.400 reais. Olha o tamanho disso. Para comparação, o minério de ferro custa cerca de 60 centavos o quilo na cotação atual, tá? Claro que a quantidade de minério de ferro que você vai utilizar na produção de produtos do dia a dia é muito maior do que dos produtos de terra rara, que eles estão na composição para melhorar a durabilidade, para criar alguma característica específica ali para aqueles produtos. Praticamente todas as grandes inovações da atualidade dependem de minerais críticos. É justamente por isso que as maiores potências do mundo têm se movido para garantir isso. A China, inclusive, está à frente e os Estados Unidos, isso incomoda os Estados Unidos, tá? Porque são chamadas de raras, apesar do nome de terras raras não são exatamente raras, tá? Estão espalhadas por todo o mundo, mas em concentrações muito pequenas. O desafio é encontrar depósitos onde a extração seja economicamente viável, porque muitas vezes se encontra, mas a dificuldade de separar os materiais, a profundidade daquilo, façam que economicamente não se vale a pena. Isso acontece não só com terras raras, mas com qualquer elemento na natureza, tá, galera, que é comercializado. Hoje, 70% da produção global vem da China, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A principal mina é de Bayon-Obo, no norte do país. Ela reúne enormes quantidades de todos os elementos usados em ímãs permanentes e supera em larga escala depósitos como o Monte Weld na Austrália e esse daqui que eu não vou falar que está na Groenlândia, porque na Groenlândia eles na língua deles utilizam muita consoante e pouca vogal. O poder da China, galera. Como a maior concentração está na China, o que faz o país um monopólio, isso preocupa diretamente o governo de Trump. E essa relação das duas potências, das duas grandes potências mundiais, ela é delicadíssima, tá? Não só a reserva está no país, como também eles dominam o refino. Depois de extraídos, os elementos passam por processos complexos de separação e refino, até se tornarem compostos utilizáveis, e esse processo é um processo caro. Essa etapa também é dominada pela China, que lidera a produção mundial de ímã. O controle é ainda maior em relação a certos elementos. Os mais leves, com exceção do neodímio, o praseodímio, são mais abundantes e fáceis de extrair. Mesmo assim, a União Europeia importa 80% a 100% desse grupo da China. Olha como isso é pesado, tá? Para os elementos mais pesados, a dependência é total, 100%. O domínio chinês acendeu alertas no Ocidente. Nos últimos anos, a União Europeia e os Estados Unidos começaram a formar reservas estratégicas de terras raras e outros materiais críticos. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos, no meio dessa guerra, Ucrânia-Rússia, tentou desenvolver ali um acordo com a Rússia para acesso a terras raras no território ucraniano. Com a China, as terras raras foram utilizadas ali como mecanismo de negociação entre os dois países, já que a China ameaçou não exportar esses produtos para os Estados Unidos. Então, por aí você vê o interesse. Os Estados Unidos precisam desses elementos diretamente. E, obviamente, um mercado aqui na América, no continente americano, em um país co-irmão, um país que historicamente tem laços econômicos muito interessantes com os Estados Unidos, não parece muito mais viável? Muito mais interessante. E aí, se você não tem um governo parceiro, você cria condição para que esse governo, que não é parceiro, se torne parceiro de alguma forma. Então, dos mecanismos foi o aumento da taxa alfandegária, o aumento das taxas comerciais para os produtos brasileiros. Por que o Brasil pura e simplesmente não faz a mesma coisa? Porque não é tão simples assim. A verdade, a gente tem muito mais a perder do que a ganhar nessa guerra comercial, tá, galera? Onde elas estão? Eu falei para vocês no início do vídeo também, né? A presença dos minerais estratégicos em solo brasileiro tem despertado cada vez mais atenção de governos e empresas ao redor do mundo. O país possui reservas de recursos considerados cruciais para o futuro da economia global, entre eles o nióbio, e a gente não vai falar nesse vídeo sobre o nióbio, mas o nióbio, o Brasil detém 90% das reservas, também é importante, só que num nível de complexidade um pouco diferente, vários produtos que o nióbio ele faz parte, ele pode ser substituído claro, o Brasil
utilizar o nióbio ali na mesa de negociação. Então, não é tão simples, mas principalmente a indústria aeroespacial precisa muito do nióbio, tá, galera? E também das terras raras. O lítio, o grafite, o cobre, o cobalto, o urânio e os chamados elementos de terras raras. Todos esses o Brasil tem em abundância, tá? Esses minerais estão no centro de transformações tecnológicas e energéticas desse século que estamos vivendo. O país ainda tem um trunfo. Além de grandes reservas naturais, o país tem vantagens comparativas importantes, como matriz energética limpa, se considerar dos países, dos grandes países mundiais, dos 10 grandes países, das 10 maiores economias, o Brasil é o que tem a matriz mais limpa, tá, galera? Apesar de ainda ter muitos problemas, de precisar de muita coisa para melhorar, mas ele tem hoje uma matriz considerada limpa e renovável. Claro que tem muita coisa para melhorar, tá, galera? Território estável, tradição mineradora e conhecimento técnico. Tudo isso faz com que o Brasil tenha um viés de potencial interessante na exploração dessas terras raras. Os locais, galera. Estudos apontam indícios de reservas estratégicas de minerais na bacia do Parnaíba, que abrange áreas do estado do Maranhão, Piauí e Ceará, como eu falei inicialmente. Além disso, o Brasil reivindica, e aqui eu já fiz até vídeo falando sobre isso, uma ilha submersa do tamanho da Espanha, que está localizada a cerca de 1.200 quilômetros da costa do Rio Grande do Sul. Trata-se da Elevação Rio Grande, ERG. Uma formação geológica que o país quer reconhecer como parte do seu território junto à Organização das Nações Unidas, tá? Se você não viu os vídeos, tem pelo menos três vídeos que a gente fez recentemente falando sobre a elevação Rio Grande, o seu potencial. A gente fala lá ilha submersa, porque ela já esteve como ilha mesmo, já esteve acima da superfície marítima, e ela já fez parte, pelos estudos geológicos que a USP tem desenvolvido, do território brasileiro. Inclusive, a gente encontrou lá argila, por exemplo, que se desenvolve em condições que são superficiais, não dentro do mar. Então a gente tem ali alguns indícios, inclusive, que mostram que aquilo já fez parte, até pelo solo ter características parecidas do interior de São Paulo, já fez parte da nossa plataforma continental, do nosso território, tá? E isso, apesar de estar fora da zona econômica exclusiva do Brasil, da zona econômica especial que o Brasil tem, poderia ser algo que corroborasse para o Brasil requerer a exploração, o domínio sobre essa área territorial que passaria a fazer parte do nosso país. Desde 2018 a gente está aí no imbróglio tentando reivindicar para a gente a posse dessas terras. Após isso, o Brasil poderá explorar essas áreas e sabe-se que nessa região também tem, na elevação Rio Grande, também tem minerais de terras raras, tá? Só que deixar claro uma coisa aqui, não é tão simples de explorar lá. Eu também fiz um vídeo recente falando sobre a região de Poços de Caldas, tá? Aquela região também você tem ali muitos minerais de terras raras com possibilidade muito interessante, já que estão em condições mais fáceis exploradas, estão em regiões de afloramento mais próximo da superfície, o que faz com que a exploração seja mais barata. Claro que a gente tem que levar em consideração os impactos ambientais e não é exatamente para agora. A elevação Rio Grande também não é para agora, vai demorar um pouco mais de tempo. Primeiro a gente precisa conseguir o reconhecimento internacional e depois desenvolver tecnologia e verificar se vai valer a pena extrair de lá para trazer, para ser vendido para o mundo, tá? Análises geológicas indicam que essa formação submersa é uma continuação natural do território continental brasileiro, tá? Seria parte do território continental do Brasil. Pesquisas da USP mostram que o solo da região é geologicamente semelhante ao do interior de São Paulo. Além disso, a área é rica em minerais estratégicos, como as chamadas terras raras, essenciais para a transição energética e a indústria de tecnologia. Há também em Minasul, melhor dizendo, essa daqui é importante até falar sobre ela, em Goiás, em Minasul, Goiás, tem um depósito de terras raras e argila iônica. A região é a única a produzir minerais estratégicos em escala comercial fora da Ásia, fora principalmente da China. Essa região de Minasul, em Goiás, é fundamental porque ela produz em larga escala e é a única fora do território do continente asiático a fazer isso, a produzir esse tipo de minerais para o mundo, tá? Além de registros no Amazonas, Minas Gerais e na Bahia, tá bem? Então a gente tem vários estados aí com propostas interessantes. Tá aqui a ilha que o Brasil reivindica, a ilha submersa do tamanho da Espanha. Caraca, a ilha está submersa, então não é ilha. Gente, ela já esteve como uma ilha acima do nível da superfície marítima e foi por processos geológicos, ela acabou submergindo, tá? Mas tanto que a gente reivindica também por conta disso, porque a gente encontrou lá vestígios daquilo que tem aqui no continente. Então houve um momento que isso estava acima do nível do mar. Estamos falando de milhões de anos atrás, tá, galera? Num processo ainda de formação do território brasileiro, que é um território antigo, são terrenos antigos, tá? Elevação Rio Grande, eu não vou falar muito sobre elas, porque tem vários vídeos aqui, dá uma olhada aí que vale a pena, tá, galera? Pensar sobre ela. Qual que é o problema? Ela está fora dessa zona econômica exclusiva, que todos os países têm direito, que são banhados pelo oceano. O Brasil, que é um país que tem milhares de quilômetros de extensão de litoral, ele tem ali as 370 quilômetros de costa que fazem parte do seu território, é o que a gente chama de Amazônia Azul, só que como a zona econômica exclusiva
ela não consegue abranger esse território onde está a elevação Rio Grande. A elevação Rio Grande ela não está dentro daquilo que seria o território brasileiro. Então precisa desse reconhecimento internacional, que já há 7 anos estamos correndo atrás aí, tá bom? Tá aqui esses elementos que eu já falei para vocês também no início do vídeo, as suas características: magnetismo intenso, permanente, resistência a altas temperaturas, absorção de luz, utilizado em vários segmentos importantes, desde do dia a dia das pessoas até a indústria de defesa, a indústria bélica, e também para aplicações na energia limpa para essa transição energética. Então, tudo isso faz com que sejam elementos importantes para a gente poder colocar na mesa de negociações aqui, ó, e vamos negociar direito. Claro, o governo norte-americano pode falar, não quero negociar sobre isso, não queremos nem negociar e vamos manter. Pode sim. Até porque, como eu já falei para vocês, a questão geopolítica ela é muito delicada, tá? A relação país com país a nível de planeta é sempre delicada e muitas vezes até belicosa. Não que no nosso caso vai chegar nesse nível, mas ter um aliado aqui é muito mais interessante para os Estados Unidos do que ter um inimigo, sem dúvida nenhuma. Não que o governo do brasileiro, nesse momento, seja um inimigo, mas ele quer tentar negociar dentro daquilo que ele considera que é melhor para ele. Eu penso que nós temos que tentar negociar dentro daquilo que é melhor para o povo brasileiro. Deixar claro isso, tá bom? Então aqui não serei lambibotas de Estados Unidos. Temos que saber negociar também. Chega dessa subserviência que historicamente a gente tem com os Estados Unidos. Está na hora da gente também saber negociar, tá? Claro que com juízo, sabendo pensar nas nossas atitudes, o que isso pode representar. Ninguém quer começar uma guerra, até porque a gente não tem condição de fazer isso, mas utilizar todas as armas possíveis que nós temos do ponto de vista econômico para que nós possamos melhorar as relações, voltar a ter boas relações com os Estados Unidos, isso também é importante, e a gente possa produzir riqueza para o nosso país, para a nossa população. Lembrando, galera, o Brasil está entre as 10 maiores economias do planeta. Será que a gente consegue ver isso no nosso dia a dia? É sobre isso. Então, galera, quem gosta desse tipo de conteúdo, eu faço aquele convite para você, se inscreve no canal, deixa seu like. Primeiro, deixa o like. Se inscreve no canal, hype o vídeo, comenta o que você acha. Com respeito, tá? Quando a gente mergulha na questão política, eu sei que tem gente que leva para o coração e tem gente que só quer vídeos que vão de acordo com aquilo que ele acredita. Então, se ele vê alguma coisa que não é de acordo com ele, já que se incomoda. Aqui o espaço é aberto para a gente poder discutir, sem dúvida nenhuma. Mas com respeito sempre, tá, galera? Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre questões naturais que envolvem o Brasil e também sobre a geopolítica, não só no Brasil como no planeta. Bora então, galera. Se inscreve aí.